O preço da injustiça, uma acusação que mudou tudo. Tudo começou numa tarde abafada, quando a sirene da polícia cortou o silêncio em frente à mansão dos Albuquerque. A mão de Joaquim, um motorista de 30 anos, negra e calejada pelo trabalho, tremia enquanto segurava o volante. O medo, aquele velho conhecido, misturava-se com a revolta surda que ele tentava esconder. Acusado de um crime que nunca cometeu, Joaquim encarava a dura realidade. Sua pele era o primeiro argumento contra sua inocência. Mas ninguém sabia que a verdade, tão injusta e feroz quanto as acusações, ainda estava por ser revelada. Capítulo 1 – A sombra da desconfiança. Joaquim sempre se orgulhou de ser um homem íntegro, apesar de viver sob o olhar preconceituoso de quem o via apenas como um motorista da família rica. Tinha sonhos, como qualquer pessoa, mas a vida o lembrava que algumas metas estavam fora de seu alcance. Ele tentava ignorar o peso desses olhares, mas o mundo parecia conspirar contra isso. Naquela manhã, antes de tudo desmoronar, ele dirigia os Albuquerque com a mesma dedicação de sempre. Dona Beatriz, a matriarca, estava distraída, conversando no banco de trás sobre um evento beneficente, enquanto seu marido, o Sr. Geraldo, fitava o horizonte com um ar distante. A cidade de Pedra parecia mais fria naquele dia. Joaquim sentia um calafrio ao pensar no futuro. O salário de motorista mal sustentava sua mãe doente e o irmão mais novo, mas ele nunca reclamava. Sabia que homens como ele, negros e de origem humilde, precisavam trabalhar 2 vezes mais para serem vistos como metade. Um suspiro profundo escapou antes que o carro estacionasse, mas foi interrompido por um grito. Uma acusação explodiu como um trovão. As joias da senhora Albuquerque estavam desaparecidas. Em menos de 1 hora, a notícia se espalhou entre os muros da mansão e as autoridades foram acionadas. Joaquim viu-se cercado, sentindo o peso de olhares que o julgavam sem saber de sua luta diária. "Você tem ideia do que está acontecendo?" perguntou Beatriz, com os olhos fulminantes. Joaquim tentou explicar, mas a emoção o traiu. Sabia que sua palavra pouco valeria, e uma mistura de desespero e revolta o corroeu por dentro. A cada minuto, mais suspeitas se acumulavam, e a confiança de anos desmoronava rapidamente. Sua mente girava em torno de um pensamento: por que o acusavam? Não era apenas o dinheiro ou as joias, mas algo maior. Sentia-se traído, e um peso que não era apenas material se alojou em seu peito. O mundo parecia desabar enquanto Joaquim começava a perceber o quão cruel e injusta a vida poderia ser. As memórias de sua infância retornavam como socos no estômago. As lições duras que sua mãe o ensinou, o cuidado em não responder a ofensas para evitar problemas maiores. Mas agora, nem todos os ensinamentos poderiam protegê-lo. Ele era só um homem tentando sobreviver, mas isso parecia ser insuficiente. Com o cair da tarde, Joaquim foi levado sob custódia para prestar depoimento. As palavras de sua defesa saíam trêmulas, mas não por falta de verdade, era o medo que as enfraquecia. Geraldo, o patrão, olhava com uma mistura de desconforto e culpa, mas não intercedeu. No fundo, Joaquim sabia que a balança nunca esteve equilibrada. O caminho até a delegacia foi um pesadelo. Ele se lembrava de todas as histórias que já ouvirá, de amigos que perderam a liberdade injustamente. O sistema era implacável, e a ausência de provas concretas parecia não importar. Mas algo dentro de Joaquim ainda brilhava, a esperança de que a verdade emergisse, mesmo em meio ao caos. Capítulo 2 – No labirinto da injustiça. Na sala fria da delegacia, Joaquim sentou-se com o coração acelerado. O som das teclas do computador do escrivão parecia uma martelada em seus ouvidos. As acusações fluíam como uma sentença inevitável, enquanto os policiais trocavam olhares que sugeriam que já haviam julgado o caso. Joaquim tentava manter a calma, mas a ansiedade queimava em seu peito como brasas vivas. "Tem certeza de que nunca esteve em contato com as joias?" questionou o investigador com um olhar cínico. Joaquim,
com a voz trêmula, respondeu que só entrava na mansão para buscar ou deixar os patrões. A humilhação era evidente, mas o pior estava por vir. Uma testemunha surgiu com um depoimento inesperado, afirmando ter visto o motorista rondando a área do cofre na semana anterior. Essa nova evidência complicava ainda mais sua situação. Joaquim se lembrava daquele dia. Estava próximo ao cofre porque a senhora Beatriz havia pedido para ele ajudar a levar caixas para o salão principal. Explicar isso agora parecia inútil. As versões já começavam a se distorcer conforme eram repetidas, e cada detalhe era uma adaga contra sua credibilidade. Na mansão, o clima era de caos e desconfiança. Dona Beatriz, entre a raiva e a desolação, mandou reforçar a segurança. Todos os funcionários passaram a ser interrogados, mas os olhos sempre voltavam para Joaquim. Ele sabia que, mesmo sem querer, os outros empregados mantinham distância. O medo era contagiante, e ninguém desejava ser arrastado pelo mesmo furacão de acusações. Enquanto isso, Geraldo Albuquerque parecia perturbado, mas ninguém sabia o motivo. Ele andava pelos corredores da casa com os pensamentos vagando, quase que sufocado por alguma preocupação. A tensão entre ele e sua esposa também era evidente, mas os sussurros que trocavam a portas fechadas permaneciam como um segredo bem guardado. De volta à delegacia, o telefone do investigador tocou, e uma nova pista surgiu. Um colar valioso, parte da coleção roubada, fora encontrado jogado no porta-luvas do carro de Joaquim. O próprio policial que o havia apreendido trouxe a informação, e o efeito foi devastador. Joaquim sentiu seu mundo desmoronar. Ele nunca, em momento algum, tivera aquele colar em suas mãos. As palavras de Joaquim caíram como folhas mortas. Isso não é possível, alguém colocou isso lá. Mas quem acreditaria nele? Todos os olhares na sala se tornaram ainda mais acusadores. O investigador ergueu uma sobrancelha, como se esperasse uma confissão, mas Joaquim só conseguia pensar em sua família. Sua mãe, acamada, e o irmão mais novo, ainda uma criança. As notícias se espalhavam. Um repórter local começou a vasculhar a história, tentando arrancar detalhes. As manchetes já circulavam na internet, reforçando estereótipos e aumentando a pressão. Joaquim era retratado como um criminoso, antes mesmo de um julgamento. No bairro onde ele morava, vizinhos olhavam para sua casa com pena, e o pouco respeito que ele havia conquistado se dissolvia. Contudo, enquanto o caos aumentava, um detalhe começou a parecer estranho. Por que os verdadeiros donos da mansão pareciam tão divididos? A amante de Geraldo, Camila, até então uma sombra no contexto, começou a ser mencionada por funcionários. Havia algo na história que não se encaixava, um segredo esperando para ser desvendado. Mas o tempo estava contra Joaquim, e cada minuto aumentava o peso do preconceito que o esmagava. Capítulo 3 – Correntes invisíveis. Joaquim se sentia prisioneiro de uma espiral de desespero que parecia não ter fim. Sentado no canto escuro de uma cela provisória, ele observava as sombras dançarem nas paredes frias, como fantasmas de uma vida que ele nunca pediu. O barulho distante de um portão metálico se fechando ecoava por seus pensamentos. Eu não fiz nada, repetia para si mesmo, tentando acreditar que repetir a verdade tornaria o pesadelo menos real. Mas a dúvida, como um veneno lento, se infiltrava em sua mente. Será que mesmo quem o conhecia acreditava em sua inocência? Será que sua mãe, apesar de tudo, começava a questionar o homem que criou com tanto sacrifício? Joaquim lembrava dos anos difíceis, do esforço dela para protegê-lo do mundo cruel que agora parecia pronto para destruí-lo sem misericórdia. A pressão psicológica era imensa. Ele mal conseguia comer, e as noites eram assombradas por pensamentos de injustiça e medo. Cada vez que fechava os olhos, revivia a humilhação de ser tratado como um criminoso, a vergonha de ter sido algemado na frente dos patrões que ele serviu com lealdade. A dignidade, aquela pequena chama que sustentava seus dias, estava prestes a apagar. Mas no meio do turbilhão,
Joaquim ainda encontrava forças em pequenos gestos de fé. Ele lembrava das palavras de sua mãe: a verdade sempre aparece, meu filho, mesmo que demore. Segurava essa promessa como uma âncora para não ser levado pela maré de desespero. À noite, ele rezava, não só por si mesmo, mas por sua família, pedindo para que eles tivessem coragem de suportar o peso dessa injustiça. Os policiais não faziam nada para aliviar a tensão. Pelo contrário, pareciam se divertir com a agonia silenciosa de Joaquim. Comentários irônicos e piadas cruéis ecoavam pelos corredores, como pequenas lâminas que perfuravam sua resistência. Vai confessar ou vai ficar encarando a parede? Um deles zombou. Mas Joaquim não baixava a cabeça. Ele sabia que entregar-se à humilhação seria perder a última batalha contra aqueles que já o consideravam culpado. Uma das coisas mais difíceis era se manter firme por aqueles que dependiam dele. Seu irmão mais novo, Lucas, tinha apenas 12 anos e ainda precisava de uma figura paterna. Pensar nele dava a Joaquim alguma força. Imaginava o rosto do garoto, os olhos inocentes que não entendiam como o mundo podia ser tão injusto. Preciso voltar para ele, murmurava para si mesmo, transformando o medo em determinação. Ainda assim, o peso da situação ameaçava quebrá-lo. A memória do colar encontrado no porta-luvas não saía de sua mente. Quem teria feito isso? Como ele poderia provar sua inocência se as provas pareciam tão convincentes? A angústia de ser vítima de uma conspiração invisível era sufocante. Joaquim sentia que seu mundo estava se desmanchando, como areia escorrendo por entre seus dedos. Um dia, durante uma curta conversa com o advogado público que lhe foi designado, Joaquim percebeu o quão precário era seu caso. Sem evidências claras de que você foi incriminado, será difícil convencê-los, o advogado explicou, com um tom que parecia indicar que já havia desistido. A impotência era esmagadora, mas Joaquim não estava disposto a aceitar o destino que lhe haviam imposto. Era nesses momentos que a esperança surgia de onde menos se esperava. Uma das faxineiras da delegacia, uma mulher mais velha chamada Dona Rosa, olhava para Joaquim com uma compaixão sincera. Uma noite, ao passar perto de sua cela, ela sussurrou: "Eu acredito em você, menino." Aquela pequena demonstração de empatia foi como uma faísca. Joaquim percebeu que, mesmo em meio à escuridão, ainda havia um fio de luz. Era tudo o que ele precisava para continuar lutando. Capítulo 4. Uma luz na escuridão. Dona Rosa era uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos presos num coque desleixado e olhos marcados pelo tempo e pela compaixão. Trabalhava na delegacia havia anos, limpando corredores e salas que nunca se esvaziavam da tristeza e da tensão. Observadora, ela conhecia as histórias que se desenrolavam ali, e por experiência sabia reconhecer quando alguém carregava culpa nos olhos, ou, como no caso de Joaquim, uma inocência sufocada. Ela começou a se aproximar de maneira discreta, oferecendo palavras de encorajamento nos momentos em que não havia ninguém por perto. "Mantenha a cabeça erguida, menino", sussurrava enquanto passava com seu carrinho de limpeza. Joaquim, inicialmente cético, sentia um calor inesperado em seu coração. A bondade dela era como um bálsamo em meio ao mar de hostilidade. Ele nunca esperou que alguém se importasse, ainda mais alguém tão simples e invisível para os outros. Num fim de tarde particularmente silencioso, Dona Rosa fez mais do que só oferecer palavras. Ela se aproximou da cela com um olhar conspiratório e deslizou um pequeno pacote debaixo das barras de metal. "Tome, é pão e um pouco de manteiga. Não dá para enfrentar o que você está passando de estômago vazio." Joaquim pegou o pacote com mãos trêmulas, quase sem acreditar na generosidade dela. Uma lágrima solitária caiu por seu rosto enquanto agradecia em silêncio. Com o passar dos dias, Rosa revelou que tinha mais do que empatia, ela tinha coragem. "Ouvi coisas", ela confidenciou em um sussurro uma noite. "Essa história das joias tem algo errado. Vi um homem estranho conversando com um investigador na sala dos fundos. Ele estava nervoso, mexendo numa maleta.
Joaquim sentiu um arrepio. Poderia ser uma pista? A faxineira sabia que não podia fazer muito, mas queria ajudar a costurar um pouco de esperança onde só havia desespero. Num dos momentos de maior tensão, Dona Rosa passou rapidamente por Joaquim e deixou escapar algo valioso. Cuidado com os olhos do investigador. Ele não é tão honesto quanto parece. Essa frase plantou uma semente de dúvida no coração de Joaquim, que começou a perceber que a investigação tinha mais camadas do que ele imaginava. O policial responsável não estava apenas interessado em justiça, mas talvez em manter segredos protegidos. Fora da delegacia, Rosa começou a investigar por conta própria, perguntando discretamente a outros funcionários se haviam notado algo estranho. Soube que Geraldo Albuquerque vinha tendo visitas misteriosas, e que essas visitas eram sempre rápidas, quase clandestinas. Com as peças começando a se encaixar, Rosa sentiu que poderia ajudar a mudar o destino de Joaquim, mesmo que sua posição fosse limitada. Em uma manhã ensolarada, Rosa arriscou tudo e conseguiu fazer uma ligação anônima para um advogado amigo de sua família. Descreveu o caso de Joaquim e implorou que alguém prestasse mais atenção nas irregularidades da investigação. A resposta não foi imediata, mas ela sabia que havia acendido uma faísca. Sentia-se como uma pequena heroína em meio a um sistema de gigantes, e isso a fazia querer lutar ainda mais. Para Joaquim, cada pequeno gesto de Rosa era uma linha de força que o impedia de desmoronar. Ele começou a entender que a esperança podia surgir dos lugares mais inesperados, e se viu sorrindo pela primeira vez em dias, mesmo que de forma tênue. A amizade deles era como uma brisa fresca em um ambiente abafado. Se você acredita em mim, então eu vou acreditar que essa verdade vai aparecer, ele disse, olhando-a com gratidão sincera. No entanto, Dona Rosa sabia que sua ajuda precisava ser ainda mais ousada. Um dia, enquanto limpava as salas de arquivo, encontrou um documento curioso, a relação de objetos apreendidos nas investigações das joias. Notou que um item mencionado estava com descrições inconsistentes. Segurando o papel com mãos trêmulas, ela percebeu que aquilo poderia ser uma prova. O próximo passo era decidir como usá-lo sem colocar tudo a perder, especialmente a segurança de Joaquim e a dela. Capítulo 5 – Segredos nas entrelinhas. Com o documento em mãos, Dona Rosa sentiu seu coração bater acelerado. O papel, que parecia inofensivo, continha a descrição dos itens apreendidos, incluindo o colar supostamente encontrado no porta-luvas do carro de Joaquim. Mas algo estava errado. A descrição original listava o colar como encontrado intacto na propriedade, mas uma anotação posterior sugeria que ele fora descoberto durante inspeção veicular. Essa contradição poderia ser a primeira prova de que alguém havia manipulado as evidências. Rosa sabia que precisava agir com cautela. Se alguém descobrisse que ela estava vasculhando arquivos sigilosos, poderia se tornar alvo de retaliação. Deixou o papel cuidadosamente no mesmo lugar, mas anotou as informações em um caderno que sempre trazia no bolso do avental. O plano começou a se formar em sua mente, encontrar uma maneira de passar as informações para alguém que pudesse fazer bom uso delas sem expor sua identidade. Ela sabia que Joaquim precisava de um advogado melhor, alguém disposto a cavar fundo na investigação. Mas para que isso acontecesse, Rosa precisava de apoio. Então, decidiu buscar ajuda no único lugar onde tinha algum respaldo, sua igreja local. Naquela noite, após terminar seu turno, Rosa foi ao encontro do Padre Miguel, um homem conhecido por ajudar a comunidade e que tinha conexões com defensores públicos. Contou-lhe parte da história, omitindo detalhes perigosos, e pediu que ele interviesse discretamente. Rosa, está brincando com fogo, o padre advertiu, os olhos estreitados de preocupação. Ela assentiu, sabendo muito bem o risco que corria. Mas a convicção em seus olhos falou mais alto. Padre, tem um homem inocente naquela cela. Se não fizermos nada, a verdade pode nunca aparecer. Convencido da sinceridade dela,
O padre prometeu fazer alguns telefonemas no dia seguinte e tentar uma audiência com um defensor que ele conhecia. Enquanto isso, Rosa retornava à delegacia no dia seguinte com um comportamento ainda mais discreto. Continuou a limpar os corredores e as salas como se nada estivesse fora do comum, mas cada passo era calculado. Quando chegou perto da cela de Joaquim, tentou dar-lhe um sinal de que havia progresso. Mantenha fé, sussurrou, fingindo arrumar o carrinho de limpeza. Joaquim percebeu que algo havia mudado. O olhar dela estava mais determinado do que nunca. Na mesma tarde, a situação começou a esquentar. O investigador-chefe, um homem de rosto marcado pelo cinismo, entrou na delegacia com um humor péssimo. Alguém havia mencionado uma possível reavaliação do caso de Joaquim, e ele não parecia feliz com a ideia. Rosa, ao ouvir a conversa por acaso, soube que a rede de apoio que ela começara a construir já estava causando ondas. Mas isso significava que o perigo era real e crescente. Rosa sabia que precisava manter a calma. Passou a evitar os olhares do investigador, que parecia mais vigilante e desconfiado. Durante o turno da noite, sentiu uma pontada de medo quando percebeu que um dos policiais a observava enquanto ela trabalhava. Respirou fundo, lembrando-se de sua motivação, a injustiça que Joaquim estava sofrendo e o compromisso que ela fizera com sua própria consciência. A tensão dentro da delegacia aumentava, mas Rosa tinha um novo plano. Ela usaria sua invisibilidade a seu favor. Uma noite, ela esperou até que a maior parte dos policiais estivesse trocando de turno e se aproximou da mesa do escrivão. Aproveitou a movimentação para fazer uma cópia rápida da anotação suspeita. Com a folha de papel guardada em seu avental, sentiu-se um passo mais perto de dar a Joaquim a chance de lutar. Mas havia um problema. Rosa precisava entregar essa prova a alguém de confiança fora da delegacia, alguém que não pudesse ser facilmente intimidado ou manipulado. Enquanto ponderava suas opções, uma ideia arriscada lhe ocorreu: procurar um jornalista independente, conhecido por expor injustiças. Sabia que isso poderia ser o golpe final contra aqueles que tentavam encobrir a verdade, mas seria um caminho sem volta. Rosa se preparou mentalmente, sabendo que estava prestes a fazer algo que mudaria sua vida, e a de Joaquim, para sempre. Capítulo 6 – Esperança e Temor. Joaquim estava sentado na cama estreita de sua cela, o olhar perdido em algum ponto além das barras de ferro que o aprisionavam. Os dias haviam se misturado num fluxo indistinguível de dor, medo e resignação. No entanto, algo na atmosfera da delegacia parecia diferente naquela manhã. Ele notou os sussurros trocados entre os guardas, a inquietação que dançava no ar. Mesmo sem saber o motivo, seu coração começou a bater mais rápido. Quando Dona Rosa se aproximou com seu carrinho de limpeza, a esperança renasceu como uma chama vacilante. Ela sorriu de forma quase imperceptível, com a cumplicidade de quem guarda um segredo poderoso. Algo está se movendo, menino, sussurrou enquanto limpava o chão. Joaquim segurou a respiração, tentando processar aquelas palavras. Será que, finalmente, alguém estava ouvindo suas preces? A reação inicial de Joaquim foi de puro alívio. Pela primeira vez em dias, ele se permitiu sentir a possibilidade de escapar daquele pesadelo. Mas a euforia logo deu lugar a uma preocupação amarga. Ele sabia o quanto Rosa estava arriscando ao ajudá-lo. Bastava um deslize, uma suspeita na direção errada, e ela poderia ser punida por se envolver. A ideia de que alguém sofreria por sua causa era insuportável. Rosa, por favor, tenha cuidado, ele disse, tentando manter a voz baixa. Seu tom era de súplica. Eles não se importam com o que é certo ou justo. Eu não quero que você acabe como eu, presa por algo que não fez. Rosa olhou para ele com a firmeza de quem conhecia os caminhos duros da vida. Já vi muita coisa aqui dentro, menino. Se eu não fizer nada agora, nunca vou me perdoar. As palavras dela, simples mas cheias de significado, deixaram Joaquim sem resposta. Ele se lembrou de como sempre fora ensinado a ser forte, a não demonstrar fraqueza.
Mas ali, diante da coragem humilde de Rosa, ele sentiu as lágrimas surgirem, ardendo atrás de seus olhos. Engoliu o choro, mantendo o rosto firme, mas uma faísca de esperança voltou a iluminar sua alma. Se alguém estava disposto a lutar por ele, talvez ele ainda tivesse uma chance de provar sua inocência. Com aquela nova sensação de esperança, Joaquim começou a se observar mais atentamente. Ele analisava cada visita dos policiais, cada conversa ao seu redor, tentando identificar algo que pudesse ajudá-lo. Sentia que, a qualquer momento, algo importante poderia acontecer, e precisava estar preparado. Mas a ansiedade também o devorava, e se os esforços de Rosa fossem em vão? E se ele estivesse apenas se agarrando a uma ilusão? Naquela noite, Joaquim quase não conseguiu dormir. Repassava em sua mente tudo o que sabia sobre a acusação. O colar, a visita misteriosa de Geraldo Albuquerque e os sussurros sobre uma amante que apareciam nos boatos dos funcionários da mansão. Cada detalhe parecia ter mais peso agora que havia uma chance real de descobrir a verdade. O que ele não sabia era o quanto o tempo era crucial. Enquanto as horas passavam, o medo ainda o acompanhava. Ele sabia que o sistema era impiedoso. Não bastava ser inocente, era preciso ter provas. E as provas, até agora, estavam todas contra ele. A gratidão por Rosa se misturava com a preocupação. Ele a via como um anjo inesperado, mas também como alguém frágil demais para enfrentar os lobos que o cercavam. Ele só podia rezar para que ela fosse esperta o suficiente para não se tornar uma vítima. Nos dias seguintes, Joaquim percebeu que algo estava de fato mudando. Os guardas estavam mais tensos, e o investigador-chefe parecia irritado, sempre resmungando sobre gente metendo o nariz onde não deve. Havia um rumor de que um jornalista começara a investigar o caso, mas ninguém tinha certeza. Aquilo trouxe uma nova mistura de emoções para Joaquim: alívio, esperança e um pavor crescente. O jogo estava se tornando mais perigoso, e cada movimento errado poderia selar o destino de todos. Capítulo 7 – Sob o peso das provas. A pressão sobre Joaquim aumentava a cada dia, como uma corrente apertando ao redor de seu pescoço. A delegacia estava em alvoroço. Rumores circulavam, e policiais que antes mal notavam sua presença agora passavam encarando com olhares de desconfiança ou zombaria. Algo estava se movendo, mas não da maneira que Joaquim esperava. Novas evidências haviam surgido, complicando ainda mais sua situação. Uma testemunha inesperada apareceu, o jardineiro da mansão, seu Antônio, um homem idoso que sempre fora reservado e educado. Sob pressão policial, ele disse ter visto Joaquim saindo de perto do carro no dia em que o colar foi encontrado. Embora Antônio parecesse hesitante e incerto, os investigadores agarraram-se a seu depoimento como uma prova crucial. Para Joaquim, isso era um golpe brutal. Sabia que o jardineiro nunca teria inventado aquilo, mas, sob ameaças ou manipulações, até mesmo homens honestos podiam ceder. Enquanto os policiais pressionavam para formalizar uma acusação ainda mais pesada, Dona Rosa assistia tudo de longe, os olhos ardendo com indignação. Ela sabia que aquilo era uma manobra para selar o destino de Joaquim antes que a verdade pudesse emergir. O investigador-chefe, agora mais irritado e ansioso, ordenava que a papelada fosse agilizada. "Queremos este caso encerrado quanto antes", ele gritou, a voz carregada de um nervosismo que Rosa não pôde deixar de notar. Joaquim, por sua vez, sentia seu coração pesado de desespero. A sensação de estar encurralado se tornava cada vez mais insuportável. Ele mal conseguia comer ou dormir, e o cansaço emocional começava a afetar sua mente. Começou a duvidar de si mesmo, questionando se algum milagre poderia realmente salvá-lo. Mas, mesmo assim, uma chama de esperança ainda persistia, pequena mas feroz, alimentada pelos olhares encorajadores de Rosa. Em meio ao caos, mais uma evidência surgiu para piorar a situação:
a polícia alegava ter encontrado impressões digitais de Joaquim na entrada do escritório da mansão, onde as joias costumavam ser guardadas. Joaquim sabia que havia tocado na maçaneta inúmeras vezes, ajudando com tarefas diárias. Mas agora, esse detalhe comum era distorcido para parecer incriminador. A injustiça do sistema, que convertia gestos inocentes em provas de culpa, era um golpe que o deixava sem fôlego. Mas nem tudo estava perdido. Na mesma noite em que essa nova informação foi divulgada, Rosa conseguiu se aproximar de Joaquim novamente. Seus olhos estavam aflitos, mas sua voz firme. "Estão tentando esmagar você antes que a verdade venha à tona", ela disse, a raiva escondida atrás do sussurro cuidadoso. "Mas escute, o jornalista está vindo. Ele sabe que tem algo errado com essa investigação." As palavras dela mantinham a esperança de Joaquim viva, mesmo que o medo continuasse a rastejar por sua mente. O jornalista, um homem chamado Ricardo Moreira, havia começado a fazer perguntas difíceis. Apareceu na delegacia com um bloco de notas e um gravador, forçando os oficiais a dar respostas vagas. Seu interesse pelo caso trouxe uma nova onda de ansiedade para o investigador-chefe, que começou a agir com ainda mais agressividade. Joaquim percebeu que o cerco estava apertando, mas não apenas contra ele. Havia algo grande por trás da urgência de encerrar o caso. Na mansão, as tensões também estavam chegando ao limite. Beatriz Albuquerque começava a desconfiar dos motivos de seu marido, Geraldo. As visitas da amante, Camila, estavam se tornando difíceis de encobrir, e sussurros sobre negócios ilícitos começavam a circular entre os empregados. A cada dia, mais fios do mistério pareciam se desenrolar, mas nada ainda se conectava com a clareza necessária para libertar Joaquim. Enquanto isso, Joaquim se agarrava ao último fio de esperança, sabendo que a batalha estava apenas começando. Mesmo com o peso das novas acusações e evidências, ele sentia que a verdade estava perto. Mas o medo de que a situação pudesse explodir a qualquer momento mantinha seus nervos à flor da pele. A luta não era só por sua liberdade, mas por sua dignidade, por tudo que significava ser um homem justo num mundo que insistia em esmagá-lo. Capítulo 8 – O Vértice da Verdade. Na tarde seguinte, enquanto o sol se escondia por trás de nuvens carregadas, a delegacia parecia à beira de um colapso silencioso. O jornalista Ricardo Moreira não estava mais apenas fazendo perguntas, agora, ele circulava com um ar de descoberta. Tinha algo em mãos, e o brilho em seus olhos não deixava dúvida de que era algo importante. Quando Ricardo se dirigiu ao investigador-chefe, o ambiente inteiro pareceu prender a respiração. "Recebi uma informação interessante", disse Ricardo, sua voz firme e cortante como lâmina. "Um informante me entregou documentos que provam que o colar roubado não foi encontrado no carro de Joaquim, mas sim em um cofre da casa de um certo Geraldo Albuquerque, antes de ser plantado como evidência." O investigador ficou pálido, e o nervosismo passou por seus olhos como uma nuvem. "Isso é absurdo", ele resmungou, mas a firmeza de Ricardo era inabalável. Enquanto isso, na mansão Albuquerque, Beatriz confrontava o marido de uma maneira que nunca havia feito antes. Ela segurava uma carta encontrada na gaveta do escritório de Geraldo, assinada por sua amante, Camila. A carta falava em termos misteriosos sobre segredos enterrados e mencionava as joias roubadas. "O que você esconde, Geraldo?" Beatriz exigiu, o rosto uma mistura de fúria e dor. O patriarca, sem escolha, começava a perder o controle de sua própria fachada. Geraldo explodiu de raiva, mas por trás de seu temperamento havia um pânico crescente. A rede de mentiras que ele havia tecido começava a desfazer-se. Camila, a amante, era mais do que um mero segredo vergonhoso. Ela estava ligada a um esquema que ia muito além de infidelidade. Naquele momento, Beatriz percebeu que seu marido poderia estar envolvido em algo muito mais sujo, algo que explicava o comportamento desesperado dos últimos meses. De volta à delegacia, o momento de reviravolta se desenrolou com uma rapidez impressionante.
Ricardo mostrou evidências de que o investigador-chefe e Geraldo estavam envolvidos em um esquema financeiro obscuro, utilizando a fortuna da família para encobrir atividades criminosas. A plantação do colar no carro de Joaquim fora um esforço calculado para desviar a atenção. O investigador, agora acuado, tentava negar, mas os fatos falavam por si. Joaquim, que assistia a tudo de sua cela, sentiu a tensão no ar. Rosa apareceu, o rosto iluminado por uma esperança que ela há muito guardava. Eles estão caindo na própria armadilha, ela disse. Pela primeira vez, Joaquim sentiu que o mundo girava em sua direção. Mas ele sabia que a vitória ainda estava longe. Quando homens poderosos se sentem ameaçados, tornam-se mais perigosos do que nunca. De repente, uma explosão de gritos ecoou pela delegacia. Camila, a amante de Geraldo, havia sido trazida para prestar depoimento, e suas palavras, recheadas de desespero, abalaram as certezas de todos. Vocês não entendem. Não foi ideia minha. Fui manipulada. O nome de Geraldo estava em cada frase, mas ela também lançou uma bomba inesperada. Revelou que havia um esquema de contrabando de joias envolvendo figuras políticas e policiais corruptos. Todos ficaram em choque. O investigador-chefe tentou manter a autoridade, mas seu controle estava escapando como areia entre os dedos. Rosa, que ouvirá tudo escondida atrás de uma pilha de caixas de arquivo, sentiu o sangue gelar. Aquela revelação fazia do caso de Joaquim mais do que uma questão de preconceito e manipulação. Era uma batalha contra forças enormes, uma trama de corrupção que ameaçava engolir todos que se metessem nela. Joaquim fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso da revelação. Tudo parecia mais claro, mas também mais aterrorizante. Ele era um peão em um jogo muito maior, mas agora, com as verdades emergindo, o tabuleiro inteiro estava prestes a virar. A tensão era palpável, e todos os personagens, de Rosa a Ricardo, sabiam que o próximo movimento poderia ser o último de muitos. A batalha estava se aproximando de um clímax explosivo, e o destino de Joaquim pendia por um fio. Capítulo 9 – O confronto final. O caos tomou conta da delegacia. Policiais corriam de um lado para o outro, tentando conter a situação. Camila, a amante de Geraldo, estava cercada por repórteres que haviam conseguido se esgueirar até a entrada do prédio, suas câmeras e microfones captando cada palavra desesperada que escapava dos lábios dela. Eles estão todos envolvidos. É uma rede de corrupção e tráfico de joias, e eu fui usada. O som de flashes iluminava a cena como raios em meio a uma tempestade. Dentro, o investigador-chefe sentia a pressão sufocante. Os jornalistas e o público que começavam a se aglomerar do lado de fora eram uma ameaça ao seu poder. Ele virou-se para dois de seus subordinados mais leais e ordenou: fechem tudo, ninguém sai até eu decidir. Mas o medo já se infiltrava em seus olhos. O cerco estava se fechando. Rosa, que havia ouvido as ordens, sabia que aquilo era um último esforço para encobrir a verdade. Ricardo Moreira, o jornalista, aproveitou a confusão para se aproximar da cela de Joaquim. Vou tirar você daqui, ele disse, a voz baixa mas cheia de determinação. Joaquim, segurando as barras, sentiu uma centelha de esperança. Mas o alívio durou pouco. O investigador-chefe se aproximou com um semblante ameaçador. Você não vai a lugar nenhum, motorista, ele cuspiu, e sacou uma arma, apontando para Ricardo. Vocês acham que podem me destruir, mas não sabem com quem estão lidando. A tensão explodiu como um fio desencapado. Policiais hesitaram, alguns mostrando sinais de dúvida, enquanto outros seguravam suas armas com nervosismo. Rosa, de longe, percebeu que uma faísca bastava para transformar aquilo em uma tragédia. Com um nó no estômago, ela tomou uma decisão corajosa. Precisaria criar uma distração para dar a Joaquim e Ricardo uma chance. Pegando uma lata de lixo de metal, ela a jogou com toda a força em uma janela próxima, estilhaçando o vidro. O som estrondoso virou todos os rostos na direção dela. Parem! Rosa gritou,
sua voz firme ecoando pelo salão. Vocês estão destruindo tudo por uma mentira. O gesto corajoso deu a Ricardo o tempo de que ele precisava. Aproveitando a distração, ele correu para abrir a cela de Joaquim com uma chave improvisada que um policial mais simpático, e claramente arrependido, tinha fornecido em segredo. Joaquim saiu, o coração batendo frenético, e se colocou na frente de Rosa como um escudo humano. Ele sabia que devia a ela não só sua liberdade, mas sua própria vida. Do lado de fora, a multidão de repórteres e curiosos já começava a empurrar contra as portas, aumentando a pressão. Beatriz Albuquerque apareceu na entrada, o rosto pálido e marcado pela incredulidade. Geraldo, o que você fez? Ela gritou, a voz se quebrando de dor. Com um sorriso amargo, Geraldo, que acabava de chegar à delegacia, soube que seu jogo estava acabado. Vocês nunca entenderam, ele murmurou, eu fiz o que era necessário para proteger nosso legado. Nesse momento, Camila, ainda tremendo de nervoso, decidiu que não podia mais suportar o peso da culpa. Eu fui forçada, ela gritou, encarando Geraldo com lágrimas nos olhos. Ele me prometeu dinheiro, me prometeu liberdade, mas me usou para plantar as joias no carro de Joaquim. A revelação caiu como um trovão, e o silêncio que se seguiu foi o mais pesado que Joaquim já sentirá. Sua inocência estava, finalmente, sendo exposta, mas o preço era alto. Com os olhos selvagens, o investigador-chefe tentou dar uma última cartada. Todos vocês estão contra mim. Ele gritou, apontando a arma para Joaquim. O momento parecia suspenso no tempo, e o perigo era palpável. Mas antes que ele pudesse agir, um disparo ecoou, não da arma dele, mas de um dos policiais que já não aguentava mais a corrupção que manchava a delegacia. O investigador caiu, desarmado, sem reação. Finalmente, as mentiras que mantinham o sistema podre começaram a ruir. O clima era de puro alívio, mas ainda carregado de choque. Ricardo Moreira olhou para Joaquim, o olhar cheio de promessa. Vamos contar sua história para o mundo, disse, com a convicção de um homem que sabia o peso da verdade. Rosa, ao lado de Joaquim, sentiu as pernas tremerem, mas um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Eles tinham lutado contra monstros, e embora o futuro ainda fosse incerto, naquele momento, a vitória era deles. Capítulo 10 – A verdade desencadeada. A manhã seguinte à noite caótica na delegacia trouxe um espetáculo que Joaquim nunca poderia ter imaginado. A mídia estava em polvorosa. Câmeras capturavam cada detalhe, e os jornalistas agora se aglomeravam do lado de fora, transmitindo ao vivo uma história que explodia em manchetes. Homem inocente, vítima de conspiração, exposto ao escândalo de corrupção e racismo sistêmico. A imagem de Joaquim, um homem de pele negra, finalmente livre e com olhos que carregavam dor e esperança, tornou-se o símbolo de uma luta que muitos já conheciam de perto. Ricardo Moreira, o jornalista que desempenhara um papel crucial em revelar a trama, foi entrevistado inúmeras vezes. Ele expôs como o caso de Joaquim era apenas um exemplo em meio a um mar de injustiças. Não se trata apenas de uma falha do sistema, ele declarou em uma coletiva de imprensa. É uma falha desenhada para manter os mais vulneráveis sob opressão. É hora de enfrentarmos a corrupção e o racismo estrutural de frente. Suas palavras ecoaram como um grito coletivo, acendendo debates nacionais. Dona Rosa, que sempre viverá nas sombras da delegacia, também ganhou seu momento de reconhecimento. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria, ela disse humildemente a um repórter que a parou na rua. Mas todos sabiam que o gesto dela havia sido mais do que decência, fora coragem pura. Rosa, que nunca buscou glória, agora era vista como uma heroína inesperada, uma mulher simples que, com seus atos, ajudou a expor a podridão de um sistema corrupto. A revelação da verdade teve um efeito dominó. O investigador-chefe foi preso, e investigações foram abertas sobre seu envolvimento com outros casos suspeitos. Geraldo Albuquerque, humilhado e abandonado por sua própria família,
foi forçado a confessar o papel que desempenhou no esquema de contrabando de joias e na tentativa de culpar Joaquim para proteger seus segredos. A reputação da família Albuquerque estava destruída, e Beatriz, a esposa traída, anunciou que usaria seus recursos para apoiar causas contra a injustiça. Para Joaquim, a liberdade não trouxe apenas alívio. Ele carregava cicatrizes invisíveis, marcas deixadas pelos dias de terror, pela humilhação e pela dúvida que até ele começara a sentir de si mesmo. O caminho da cura vai ser longo, disse ele a Ricardo, enquanto se preparavam para dar uma entrevista coletiva. Mas agora, pelo menos, eu posso começar. Sua voz era calma, mas carregava a força de alguém que sobreviveu ao pior e ainda estava disposto a lutar. O apoio da comunidade foi avassalador. Manifestantes se reuniram em frente à delegacia, exigindo reformas e justiça para outros como Joaquim. Ele se tornou um símbolo de resistência, e organizações de direitos civis o procuraram para oferecer apoio. Eu não quero que isso aconteça com mais ninguém, ele declarou com uma voz emocionada durante uma entrevista. Se a minha história pode abrir olhos, então vou usá-la para fazer barulho. Com a ajuda de Ricardo e de uma equipe de advogados, Joaquim processou a delegacia e os envolvidos na trama. Não era apenas uma questão de vingança, mas de reivindicar sua dignidade e obter reparação pelos danos que lhe foram causados. A vitória nos tribunais foi uma demonstração poderosa de que a justiça, embora tardia, era possível. O caso de Joaquim se tornou um precedente importante para outras pessoas injustiçadas. Rosa, inspirada por tudo que viverá, começou a se envolver mais ativamente na comunidade. Passou a voluntariar em centros que ajudavam famílias afetadas por injustiças legais e se tornou uma defensora contra o abuso de poder. Eu só sou uma faxineira, dizia com humildade, mas até as mãos mais humildes podem ajudar a limpar a sujeira do mundo. Seu espírito de luta se tornou uma inspiração para muitos, e sua história foi contada por estudantes e ativistas por todo o país. Finalmente, Joaquim voltou para casa, onde sua mãe e o irmão Lucas o esperavam com lágrimas de alívio e alegria. A casa simples, que antes parecia pequena e sufocante, agora era um refúgio. Estou em casa, ele sussurrou, abraçando os dois com força. Ainda tinha muito que reconstruir, mas estava determinado. No horizonte, uma nova vida surgia, construída sobre a força, a resiliência e a coragem de não desistir. O preço da injustiça foi alto, mas a verdade, com todo o seu peso, finalmente o libertou. Reflexão final. A história termina com uma nota de esperança, mas também com um lembrete. A luta contra a injustiça é contínua, e o caso de Joaquim é um símbolo para todos que ainda buscam justiça. Explore como o legado de Joaquim, Rosa e Ricardo pode inspirar outras narrativas de resistência e mudanças sociais. Considere um epílogo em que Joaquim e Rosa se reúnem em um evento comunitário, mostrando que a luta nunca termina, mas é repleta de pequenos e poderosos momentos de vitória.